Muito boa noite, está a começar o Universo Porto da Bancada, como é de resto habitual à terça-feira à noite no Porto Canal. O fim de semana correu de feição à equipa do Futebol Clube Porto, que somou a sexta vitória em 6 jogos no campeonato e por isso mesmo continua na liderança do campeonato, em igualdade pontual com a equipa do Sporting. Hoje o programa promete porque daqui a pouco vamos revelar novos e-mails. Isso vai acontecer mais adiante neste Universo Porto. Para já, importa também recordar que o caso da falsa lista dos clubes mais corruptos continua a ganhar dimensão mundial, mas há mais uma polémica que promete agitar o futebol europeu e que mais uma vez envolve o Benfica. São temas, naturalmente, que vamos abordar neste Universo Porto da Bancada. Lembro lá para casa que para entrar em contato connosco já sabe que pode utilizar o e-mail do programa, universoporto@portocanal.pt. Boa noite, Zé, Francisco e também Pedro. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite. O primeiro tema que queria conversar com vocês e queria que também comentassem diz respeito precisamente ao tema que envolve a polémica à volta do Daily Mail e da falsa lista dos clubes mais corruptos da Europa que o Benfica revelou. Pedro, começando por ti, esta repercussão que temos assistido, já na quinta-feira demos conta dela no Universo Porto, ela entretanto ganhou ainda maior dimensão porque foram já vários os órgãos de informação em todo o mundo que fizeram eco desta falsa lista. Isto também diz bem da gravidade da situação que estamos a falar e que foi protagonizada pelo Benfica? Diz, de facto diz. E tal como nós referimos aqui na terça-feira passada e depois também foi referido na quinta-feira, isto é um caso muito grave porque é muito concreto, é muito objetivo, ou seja, não há nada de difuso aqui. A acusação que é feita é extremamente concreta, é datada, é supostamente documentada e é forjada. Não há nada mais objetivo do que isto. E não só é grave todo aquele processo, ou seja, aqueles 2 programas em que isto foi mencionado, em que esta fonte falsa foi citada, como a reincidência já depois da denúncia torna o facto ainda mais grave, uma agravante sobre este caso, porque como todos nós sabemos, ou todos não saberemos, mas alguns de nós sabemos, na quarta-feira passada, já depois do último programa em que se falou aqui da lista do Daily Mail, esse programa e essas pessoas que estavam nesse programa decidiram reincidir. Nós desafiamos-los aqui a mostrar o tal jornal, a tal notícia, vieram com desculpas farrapadas, que é cache do Google, que é não sei o quê, mas a verdade é que notícia nem vê-la. Notícia nem vê-la. E a verdade é que nós folheamos o jornal. Na internet encontra-se tudo, menos aquele link que não existe. Sim. Pois, só, mostrem uma hiperligação em que link que apareça lá a um notícia. link, uma página, porque é um jornal que se imprime, que tem tiragem, portanto digam a página do jornal, é assim que se cita. É impossível citar, evidentemente, por uma razão muito simples, porque não existe, porque é mentira. E depois, é exatamente isso que estavas a dizer. Há uma repercussão impressionante em toda a imprensa internacional em relação a este caso, porque ele de facto é gravíssimo. Ou seja, é uma das poucas vezes em que se percebe que há um clube que utiliza órgãos próprios, órgãos de comunicação próprios, para veicular uma estratégia de propaganda e de falsificação, de intoxicação da opinião pública. Sobretudo para atacar um adversário ou um conjunto de adversários. Isto é muito grave. Ainda por cima, não se importam de colocar lá nomes de outros clubes envolvidos. Seja no mundo do desporto, seja no mundo das empresas, seja no mundo dos Estados, na relação entre Estados, na relação entre empresas, nas relações comerciais, nas relações entre pessoas. Uma coisa deste género é muito grave. Nós vimos notícias na África do Sul, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Equador, em Itália, na Holanda, no México, no Peru, na Roménia, na Turquia, em muitos países. Vimos em Espanha o AS, a Marca, o Mundo Deportivo, na Catalunha, o La Vanguardia. Vimos muita imprensa a tratar deste tema, mas simultaneamente vimos uma coisa e que não podemos deixar de referir aqui, que foi o silêncio da imprensa em Portugal. É isso que eu te ia perguntar. Isto é preocupante. Porque é que lá fora tem tanta repercussão e aqui quase nenhuma? No fundo, este caso permite-nos o que é que está errado aqui? Permite-nos chegar a uma conclusão, ou àqueles que ainda não tinham chegado ou que persistem em duvidar, de que há, de facto, no que diz respeito ao Benfica, uma ditadura em Portugal. Há um silêncio autoimposto, ou não autoimposto, mas há um silêncio imposto, em muitos casos, autoimposto em órgãos de comunicação social,
que no fundo tentam abafar, tentam contrair, tentam resolver através do silêncio casos que são desconfortáveis para as estruturas do Benfica. Isto é sistemático e ocorre ao longo dos últimos anos. Nós temos assistido a isto, a maior parte das vezes, em silêncio, os pecados. E a verdade é que aqui, perante um caso que é de tal forma grave, que tem impacto em toda a imprensa, ou em muita imprensa internacional, observamos jornais portugueses que não dizem uma única palavra. Nós temos jornais generalistas, já não falo de jornais desportivos, de outras partes da Europa, a observar este caso, a fazer até mais do que uma notícia, a acompanhá-lo, a perceber as novidades. O Porto emite um comunicado onde fala de um processo contra o Benfica ou contra o Benfica TV e os órgãos dão notícia disso. É normal que é obrigatório, é fundamental para quem está a acompanhar este caso. Em Portugal, não. Há um fechamento planeado, no sentido, há uma contração dos órgãos, no sentido de resolver, pela via do costume, um desconforto que se percebe que seja muito grande. Eu vi, por exemplo, num jornal italiano dizer Benfica em apuros após inventar lista de clubes mais corruptos do mundo. É isto. Em apuros. Exatamente, é isso. E depois vi noutro, aliás, é o mediagol.it, Itália, má figura da sociedade portuguesa que o Benfica dá em relação após este caso. Enfim, há uma série de coisas. Depois veio, obviamente, a reação oficial do Benfica, vieram os cartilheiros do costume, Rui Pedro Brás, Pedro Guerra, os oficiais, os oficiosos, os envergonhados, os mais tímidos, portanto, toda aquela categoria de cartilheiros que nós conhecemos, reproduzir a narrativa que eles encontraram para se defender. Mas, enfim, não há volta a dar. Não há volta a dar. Isto é, de facto, muito grave e é um caso que nós vamos ter de acompanhar até às últimas consequências. O Benfica tentou demarcar-se, aliás, como fazem todas estas situações. Isto é, deixa sozinho quem falou e abandona essa é outra face da moeda. Esquecendo que tem responsabilidades e muitas na matéria. Sim, isso aí é. Houve reincidência de aventura. Fez um grafismo Exatamente. A partir de uma coisa falsa, publicou-o e com o conhecimento do que estava a fazer. Claro. Não, a sequência é idealizou um grafismo de acordo com aquela notícia que lhe foi transmitida, assumiu-a como sua, idealizou um grafismo, fez o grafismo e pô-lo no ar. Aquele início do programa da passada semana é completamente desmentido logo a seguir. Portanto, aquilo é uma fantochada. Claro. Se não fosse uma fantochada, não punham alguém a reafirmar aquelas coisas, claro. Aquelas coisas. Exatamente. Não tem... Estás a dizer, aquela introdução quase como uma nota editorial. Sim. A tentar demarcar o Benfica. Se isso tivesse sustentação, então a seguir não se põe outra vez alguém a dizer as mesmas coisas. Ainda por cima, cometendo mais um erro inaceitável, que é, passando por cima pelo documento absolutamente irrefutável do próprio Daily Mail, do departamento jurídico do Daily Mail, em que diz claramente, sem margem para quaisquer dúvidas, que a notícia é falsa se a sua proveniência é do Daily Mail. O Daily Mail nunca escreveu nada sobre aquilo, quer na internet, quer nas versões impressas. Portanto, aquilo não faz sentido nenhum, essa suposta demarcação, não faz sentido nenhum. E depois é assim, dizer-se, é um convidado. Não, a Benfica TV só convida quem quer, claro. Tem que ser responsável. Seria a mesma coisa que o Porto Canal convidar alguém para fazer a apologia, sei lá, do racismo e depois lavar as mãos disso e de continuar a convidar. Claro. E a pessoa continuar a fazer passar mensagens inaceitáveis na sociedade e o Porto Canal dizer nós não temos nada a ver com isso, mas venha cá novamente dizer as mesmas coisas. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Isto, desculpa só para terminar, é assim, há de facto dois Benficas. Há um Benfica que procura mostrar que tem boa educação, bonzinho, que sabe estar, que tem valores, e depois há um Benfica do submundo. E esse Benfica do submundo, tudo lhe é permitido. E depois é como se não existisse. Não existe. Existe, é comandado exatamente pela mesma pessoa, com as mesmas responsabilidades, e têm de facto que ser responsabilizados por isto. Porque é um anátema que estão a lançar para... O objetivo era atacar o Porto. E para atacar o Porto não olham a meios. Exatamente. Mais 20 ou 30. Metem toda a gente na lama, não é? É Juventus. É o Marselha. São danos colaterais. Não deixa de ser engraçado que o clube que eles acusam de ser o clube mais corrupto da Europa, Marselha,
Foi o clube que o Benfica derrotou numa meia-final de uma Taça dos Campeões Europeus com um golo com a mão. Exatamente, o célebre golo do Vata. O célebre golo do Vata. Quando depois o António Boronha, a fazer um relato, anos depois, a fazer um relato de uma ida ao Elefante Branco no dia do jogo, e depois ter estado lá com o árbitro, lá o árbitro, com as meninas e tal. Esse tipo de coisas ficam mal, e quem tem telhados de vidro tem que ter algum cuidado. Quer dizer, reparem como é que o Benfica eliminou o Marselha e conseguiu chegar a uma final europeia. É razão. Isto é uma mão ostensiva, isto é batota. Isto é batota. O jogador Vata, que não tem nada contra o jogador, evidentemente, mas o jogador enganou o árbitro e marcou um gol com a mão, um gol irregular. Isto é batota. E depois o Marselha, que é o clube, eu nem sei se é, se não é, nem me interessa. Agora, não se faz uma coisa destas. Tem que se ter um bocadinho de tino. O Benfica não tem juízo no que toca a atacar toda a gente. Acham que estão acima de tudo e que tudo lhes é permitido. Mas retomando, isto é evidente, estou totalmente em acordo com o que disse o Francisco. Agora, esta tentativa de afastamento de responsabilidades por parte do diretor da BTV teve quase que, como consequência, podermos dizer que foi um ato falhado. Porquê? Porque o que ele conseguiu, de facto, foi isolar o mensageiro. Neste caso, o Sr. José Manuel Antunes, mais nada. Porque depois ele esquece, é daquelas coisas que nós estamos habituados em alguns comentadores benfiquistas, tem uma memória, um esquecimento seletivo. Esqueceu-se do tal quadro de que estávamos a falar. Porque foi a Benfica TV que idealizou, criou e difundiu e pôs no ar aquele quadro. Portanto, tem uma ação, a Benfica TV tem uma ação determinante nesta história falsa. Por consequência ao Benfica. Claro, e por consequência ao Benfica. Mandaria também o bom senso que, após esta tentativa de afastar responsabilidades por parte do diretor da Benfica TV, que pelo menos ele fizesse um pedido público de desculpas a todos aqueles clubes que foram metidos na lama por estas revelações. Não o fez naquela altura e já não vai a tempo de o fazer. Claro. Porque há um tempo para tudo. O programa a seguir, em que aquelas coisas aconteceram, foi aí. Ele tentou afastar as responsabilidades, mas não fez um pedido formal de desculpas a todos estes clubes. Depois, eu estou de acordo com o que disse o Pedro e o Benfica não estava à espera que este caso tivesse a repercussão internacional que está a ter. Os órgãos de comunicação social consideram, ao fazerem estas relações, que este tipo de atitudes, de jogadas, são quase terroristas. Não vamos ter medo da palavra. Isto é quase terrorismo, porque se mete no meio de alguns clubes de nomeada, outros que, coitados, que se calhar nunca sabem que foram metidos nisto, e isto é do mais grave que se pode fazer, e fazem isto com total impunidade. Nem pensam nas consequências que isto pode ter até a nível internacional. Quanto à disparidade entre o impacto que isto teve nos meios de comunicação social estrangeiros e em Portugal, é a melhor prova, de facto, do domínio que o Benfica exerce sobre a comunicação social. Contaram-se pelos dedos de uma mão os jornais, os órgãos de comunicação social, que deram relevo às duas situações. Eu até gosto de fazer as coisas sempre de uma forma clara e transparente. Porque se há um indivíduo numa televisão que é legal, que não é pirata, e que diz que há um órgão de comunicação social inglês publicou uma lista dos clubes mais corruptos e que nela está em terceiro lugar uma equipa portuguesa e depois há mais 5 ou 6 acima do lugar 25, isto é notícia. Isto é notícia. E aí eu admito, há uma justificação para que os órgãos de comunicação social não tenham pegado nisto. Não deram muita credibilidade ao Sr. José Manuel Antunes. E eu até compreendo perfeitamente esse tipo de exercício jornalístico. O que eu não compreendo é que, na altura em que foi desmascarada esta fraude, porque isto é praticamente uma fraude, é enganar com mentiras. É uma fraude. Quando isto foi desmascarado pelo jornal em que alegadamente tinha sido publicada a lista, aí não consigo compreender porque nenhum jornal dá eco disto. Contam-se pelos dedos de uma mão. Então o que é que se passa aqui? Eu penso que, de facto, os muitos jornalistas que estão em lugar de editorias e que são adeptos do Benfica, é a primeira explicação, mas não é a principal. A principal razão é o poder económico
que o Benfica exerce sobre os grupos, os poucos grupos que dominam a comunicação social portuguesa, e a subserviência desses grupos em relação ao Benfica. E aí é que não podemos compactuar, porque em jornalismo não pode haver subserviência. Pedro. Eu queria subscrever aquilo que o Zé Cruz acaba de dizer e somar uma questão mais. É que nós temos de ter em conta, e isso é uma agravante, que naquele programa as pessoas lá em casa, muitas já saberão, mas provavelmente nem todas se recordarão. Quem estava a moderar era o diretor da BTV, era um diretor do Benfica. E, portanto, o facto de ser o próprio a moderar, de ter sido ele próprio, e isso foi dito no programa, a mandar para o ar aquele gráfico, valida, no fundo, aquele elemento. E nós não podemos achar que estes canais que isto são tempos de antena, como o tempo de antena para eleições, em que os conteúdos ficam à responsabilidade dos partidos. É muito diferente disso. E a reincidência aprovada, obviamente, responsabiliza o Benfica. E aquilo que eu queria dizer numa breve nota é que isto, uma vez mais, é uma prática corrente. É um modus operandi do Benfica. E mesmo depois do que se passou na semana passada, eles mostram que estão perfeitamente à vontade e que é o seu modo de estar na vida e perante estas questões. Vou dar só um exemplo muito curto. Nas redes sociais do Benfica, o José Marinho, por exemplo, que é diretor da área da comunicação do Benfica, esta semana repescou uma declaração de Alex Ferguson em 2004, em fevereiro de 2004, em que Alex Ferguson, antes de jogar contra o Futebol Clube do Porto naqueles oitavos de final da Liga dos Campeões que todos nos recordamos, disse que para o Porto ganhar um campeonato era tão fácil como comprar uma garrafa de leite no supermercado, qualquer coisa deste género. E tentaram estabelecer uma ligação entre estas declarações. No comprar, tentaram estabelecer uma ligação entre estas declarações e o apito dourado. Ora, o apito dourado, o escândalo apito dourado, só arrebentou mais de 2 meses depois destas declarações de Alex Ferguson. Mas ele era também ligado o envolvimento do Porto no apito dourado é muito posterior, portanto não há nenhuma relação. O que o Alex Ferguson queria dizer era única e simplesmente que o Porto tem tamanha superioridade que é tão simples, é tão natural como ir a um supermercado e comprar uma garrafa de leite. Deixem-me só dar aqui conta de um e-mail. José Silva, que nos escreve de Luanda, diz: pelo conteúdo dos e-mails revelados pelo Universo Porto da Bancada, a existir uma lista de clubes corruptos, esta teria obrigatoriamente de colocar o SLB em primeiro lugar, destacado, para ter um mínimo de credibilidade. Ora bom, outro caso que aqui trazemos hoje e que vamos começar por discutir agora tem a ver com umas declarações de José Nuno Martins, ele que é o diretor do jornal O Benfica. Declarações essas que foram feitas na Benfica TV a propósito da arbitragem do juiz espanhol que esteve nesse Benfica CSKA de Moscou, que o Benfica acabou por perder na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos começar por ouvir as declarações de José Nuno Martins. Se os árbitros são o que são agentes do jogo, temos que nos conformar com os seus disparates. Que remédio temos nós? Ainda agora se viu com este palhaço espanhol de Pamplona, olé, que veio arbitrar, é um dos mais fracos árbitros das plagas espanholas, que veio arbitrar com a mesma raiva do costume, mais um jogo da Benfica. Eu desde a final de Sevilha que não via disparates tão seguidos, tão evidentes. E sempre tão evidentes e tão parciais contra o meu Benfica. E fiquei indignado por isso. Mas eu tenho que me indignar, sabe com quem é? Com a UEFA. Com a UEFA é que eu tenho que me indignar, porque a UEFA anda de joelhos e a fazer aquelas vénias, sabe a quem? Aos russos, ao poder fantástico, incrível, quase médio oriental do dinheiro russo, da Gazprom. E, portanto, eu gosto de chamar os bois pelos nomes, é disso que se trata. A UEFA ajoelhou à Gazprom. Declarações então de José Nuno Martins. Importa dizer que estas declarações foram feitas no programa Benfica 10 horas, um dos programas que Ricardo Palacín referiu como sendo um dos programas do âmbito informativo da Benfica TV, os tais em que diz Ricardo Palacín, esses sim vinculam o Benfica. Ora, aqui está também um bom caso. Francisco. Cada cavadela, cada minhoca. Não foi preciso esperar muito tempo para, nos tais espaços que o Benfica assume como se poder ser responsável por eles,
acontecer uma coisa destas. Estamos a falar do José Nuno Martins, que tem um vasto currículo ligado aos mídia. Hoje em dia é diretor do jornal do Benfica. É funcionário do Benfica, ocupa inclusive um cargo de direção editorial, e depois vai para a televisão dizer que chamar palhaço ao árbitro, insultar o árbitro, dizer que há muito tempo que não havia uma arbitragem tão parcial, portanto, um termo que é sempre complicado para um árbitro, não é? Mas depois, pior, resolve cavalgar qualquer ideia de que o árbitro estaria industriado pela UEFA para beneficiar os russos, porque os russos são... A Gazprom é de origem russa, é um grande patrocinador da Liga dos Campeões. Ora, isto o Benfica estar a acusar a UEFA de corrupção parece-me um bocadinho complicado. E convém que se mostre alguma coisa, que se fundamente de alguma maneira. Isto, conversa só, não serve de muito. Isto, naturalmente, que tem que ter repercussões. Envergonha o futebol português, porque isto é a forma como depois o futebol português é visto de fora para dentro. O olhar que os outros países têm sobre o futebol português é uma cambada de doidos que, quando perdem um jogo, vão para as televisões apontar o dedo à UEFA e achar que há corrupção na UEFA e que a Gazprom tem a capacidade e o poder de influenciar nessas coisas em benefício das equipas russas. Este caso também já assumiu proporções internacionais. Sei que já chegou ao UEFA, aliás, a um grupo de adeptos do Futebol Clube do Porto que eles próprios se encaminharam. Vi no Portal dos Dragões e gostava de também saudar essas iniciativas, porque desde logo quiseram traduzir as palavras e enviaram. Sei que também já chegou à Federação Espanhola. E este tipo de coisas são especialmente graves. Voltando um bocadinho atrás, e ao que estávamos a falar há pouco, o José Manuel Antunes, a semana passada, dizia: eu até quero ver que clubes é que pegam nisto. Eu não sei se os clubes vão pegar ou não, mas sei que, porque contactaram-nos, quer o Galatasaray, quer o Fenerbahçe, manifestaram a intenção de processar o Benfica. Se o vão fazer, se não vão fazer, eu isso não sei, nem tenho que saber. Nem é matéria para ti. Sim. Nem é matéria para mim, mas que nos contactaram. Nesse sentido, contactaram. Isso eu posso assegurar. Este caso, do meu ponto de vista, ainda consegue ser mais grave. Porque é uma acusação absolutamente gratuita, sem apresentar a mais pequena sustentação, a mais pequena evidência para se dizer uma coisa com esta gravidade. E pronto, Benfica 10 horas. No Benfica 10 horas, que tal como o Benfica 12 horas, 13 horas, 14 horas. E é um diretor de clube, que era exatamente o que Ricardo Palacino dizia, ou seja, o argumento de Palacino era que não podia, é que as declarações de José Manuel Antunes não vinculavam o Benfica por duas razões. Primeira, o programa era um espaço de opinião, o Lanças Apontadas, e segunda, era um mero comentador e não um diretor do clube. Ora, o senhor José Nuno Martins é diretor do clube, porque é diretor de um jornal do clube, é funcionário do clube, e estava num espaço de informação. Portanto, segundo as normas que o próprio Benfica como estabelece, sendo um espaço de informação. Segundo as normas que o diretor da Benfica TV estabelece, isto vincula o clube. Claro. Isto vincula o clube, mas não somos nós que o dizemos. É Ricardo Palacino que o diz. Claro. É de acordo com o argumentário de Ricardo Palacino, isto é vinculativo para o Benfica. Francisco. Isto demonstra o desnorte atual do Benfica. Claro. Nestes últimos meses, e desde que nós começamos aqui a revelar algum tipo de comportamento e de procedimento comum no Benfica, perderam um pouco a cabeça e têm tentado uma fuga para a frente que está a resultar muito, muito, muito mal em coisas como estas, que eu julgo até poder dizer, sem medo de errar, que este tipo de comportamento se envergonha os próprios adeptos do Benfica, ou a generalidade dos próprios adeptos do Benfica, que não se podem rever numa coisa. Perdem o jogo e vai um funcionário do clube para a televisão dizer que a culpa é da UEFA e que são os corruptos. Claro. Chateiam bastante as consequências para o futebol português. Para a Essas descredibilização do futebol incomodam português. bastante. Claro.
Eu gostava de dizer duas coisas e começar por dizer uma que é uma declaração de interesse. Eu sou amigo há muitos anos do José Nuno Martins e, apesar de já não manter contacto com ele há mais de 15 anos, seguramente há mais de 15 anos, continuo a considerá-lo como um dos melhores realizadores de televisão, um realizador de televisão inovador e muito criativo. Quanto às declarações que ele fez e que acabamos de ouvir, elas são claramente excessivas. E são próprias de um qualquer adepto numa cavaqueira entre amigos. Nunca num canal de televisão com a amplificação que esse meio de comunicação social dá às frases que proferimos. E as frases são graves, não só em relação ao árbitro, como também àquela coisa da UEFA estar de joelhos e de cócoras perante a Gazprom. Quem ouvir isso e que não conheça a realidade do futebol europeu até pensaria que desde que a Gazprom é um dos partners da UEFA para a Liga dos Campeões, que as equipas russas têm ganho tudo. Não é isso que aconteceu. Que nem hoje chegam, não é? Não, acho que nem chegam às meias finais sequer, mas pronto, tudo bem. Mas a opinião é passível de todos nós termos e até insultarmos os árbitros que quisermos num grupo de amigos. Agora, amplificar num meio de comunicação social este tipo de afirmações, eu penso que é muito grave. Já agora, eu quero ver o que é que os responsáveis da UEFA e, se calhar, a Real Federação Espanhola de Futebol vai fazer perante aquilo que tivemos conhecimento de que e além disso, se calhar nem era preciso haver este tipo de cuidado de mandar estas declarações traduzidas. Porque com a internet, tudo o que se passa aqui sabe-se em qualquer ponto do mundo e muito rapidamente. Já só mais uma nota. Exatamente, só mais uma nota. O que dirão agora alguns comentadores do Benfica, que se portam sempre como virgens ofendidas quando se fala, às vezes com algum calor demasiado das coisas do Benfica. O que dirão agora perante estas afirmações excessivas, claramente excessivas e até caluniosas? Ouvimos muitas vezes pessoas do Benfica ou com uma ligação muito próxima ao Benfica a encherem a boca com a defesa da indústria, a defesa do futebol. Exatamente. E depois, mas alguém atenta tanto ao futebol em Portugal como ao Benfica, seja neste tipo de comportamentos, seja noutro tipo de comportamentos muito mais graves e que nós temos vindo aqui a destapar, ninguém atenta tanto à indústria como o Benfica. Portanto, é a velha história daquela dicotomia entre o Benfica bom e o Benfica mau. E o Benfica mau tem ganho claramente por goleada. Eu diria que é mais que uma dicotomia, uma esquizofrenia. Exatamente. Mas agora esses comentadores, sabem o que é que vão dizer? Não viram, não ouviram, ou então já esqueceram. Mas olha, só para percebermos o que é atualmente o Benfica. Nestes últimos dias, desde a semana passada e desde aquela triste história da lista dos clubes alegadamente corruptos, o Benfica começou a passar uma promoção de uma entrevista que estará a ser emitida precisamente agora na Benfica TV ao jogador Bernardo Silva. O jogador Bernardo Silva, que é um grande talento do futebol português, é um jogador fetiche para os benfiquistas. Então, o que é que eles escolheram para a promoção? Um hipotético e eventual regresso do Bernardo Silva ao Benfica. Bernardo Silva, que atualmente é jogador do Manchester City, e um regresso no futuro, um dia, do Bernardo Silva. Declarações, antes de continuar, já estou a palavra. Pode ser? Sim, pode ser. Vamos então ouvir as declarações de Bernardo Silva à Benfica TV. Tens pena de não estar lá e chegar aqui mais tarde? Claro que sim, um bocadinho, não é? Eu sempre o disse que, obviamente, eu joguei 12 anos no Benfica, fiz a minha formação toda dos 7 aos 19 e, portanto, eu sempre fui benfiquista e o meu sonho sempre foi tornar-me jogador do Sport Lisboa e Benfica, não é? Agora, as coisas não aconteceram da maneira que eu esperava, mas a vida segue. E estou muito contente pelo meu trajeto, estou muito contente por ter ido para o Mónaco, que sem dúvida que foi a melhor decisão para mim. Estou muito contente agora de ter vindo para o Manchester City e quem sabe um dia, eu sempre disse, quem sabe um dia talvez volte. Declarações então de Bernardo Silva numa entrevista à Benfica TV. E vai ou não voltar, Francisco? Tens alguma informação? Assim, para voltar primeiro é preciso correr com a atual direção. E eu passo a explicar. No dia 5 de janeiro de 2015, no início do ano, uma funcionária do Benfica chamada Ana Filipe Godinho, assistente de administração, enviou um mail para o Paulo Gonçalves em que diz:
Bom dia, venho por este meio informar que estou a receber pedidos para inscrições de atletas, mas que os mesmos não vão ficar disponíveis enquanto não for enviada à Liga Portuguesa de Futebol Profissional a documentação referente às infrações salariais e enquanto a situação do Bernardo Silva não ficar resolvida. Como fazemos? Portanto, o que é que daqui se percebe é que havia um problema qualquer que se relacionava com o Bernardo Silva e que fazia com que o Benfica estivesse impedido de inscrever jogadores. Curiosamente, quando há algum clube fica impedido de inscrever jogadores, há informação sobre isso. No caso do Benfica, não houve informação alguma, nunca ninguém soube que o Benfica esteve impedido de inscrever jogadores. Mas isso é como a história da interdição do Estado da Luz, portanto, é o costume que se passa em Portugal. Mas o Paulo Gonçalves, diligente, resolveu tratar do assunto e enviou um mail ao Luís Filipe Vieira, a dizer: Presidente, para poder demonstrar perante a Liga que temos a situação regularizada com todos os atletas vinculados ao SLB, sob pena de não se poder proceder a novas inscrições, temos pendente uma única situação a que está relacionada com o Bernardo Silva. O atleta não assina a declaração de que o SLB nada lhe deve, porquanto desde agosto que o seu pai vem reclamando o pagamento do salário de julho, uma vez que o contrato de empréstimo com o AS Mónaco só foi celebrado a 8 de agosto. Ainda que o jogador tenha declarado que nada mais tem a exigir do SLB Benfica relativamente à época desportiva 2014-2015, porque o contrato de empréstimo refere que o Mónaco é responsável pelo pagamento dos salários desde o dia 8 de agosto, e diante da recusa do atleta em assinar qualquer declaração, não temos outra alternativa, é duvidoso, que não processar e pagar o mais urgente possível o salário de julho de 2004 no valor ilíquido de... não vamos revelar. Ao que o Luís Filipe Vieira, portanto, estávamos aqui perante o problema, o Bernardo Silva exigia receber o salário de julho, da época 2014-2015, e tinha assinado que nada lhe deviam do ano anterior, tinha tudo recebido, não é? Ao que o Luís Filipe Vieira responde desta singela forma: processa, faça o pagamento, este não volta a vestir a camisola do Benfica. Bernardo Silva. Este Bernardo Silva. Portanto, o jogador fetiche dos benfiquistas, enquanto o Luís Filipe Vieira for presidente do Benfica, não volta lá a pôr os cotos. Isso é garantido porque está aqui... Palavra de presidente. Palavra de presidente. É ou de primeiro-ministro, não sei em que contexto é que o trata. Mas está aqui. Portanto, o Bernardo Silva, que está neste momento a ter uma ode na Benfica TV, é mais uma fraude. É uma fraudezinha, mas é mais uma fraude. O Bernardo Silva não vai voltar ao Benfica, diz o presidente do Benfica. Este não volta a vestir a camisola do Benfica. Portanto, isto é este Benfica hoje em dia. De eu quero, posso cima. O Luís Filipe Vieira aparece aqui como um Luís XIV o rei Sol. do absolutismo completo, não é? Eu quero, posso cima, um jogador que tem um salário a receber. Mas não era assim uma verba exorbitante. Não queremos saber. Não era uma verba exorbitante. Portanto, é mesmo a manifestação da vontade e de mostrar que quem manda sou eu. Exatamente. Até porque o valor é insignificante. É um valor muito baixo quando estamos a falar de salário de futebolista, de futebolista de topo, como o Bernardo Silva hoje em dia é, deve ganhar um dia ou dois o que estava em causa. O que estava em causa, mas não deixa de ser sintomático da forma como o Benfica se comporta com toda a gente. E estamos a falar de um jogador que entrou para lá aos 6 ou 7 anos, fez todo o trajeto lá, e um jogador talentoso, como veio a demonstrar. Ao ponto de estar hoje no Manchester City. E que é de facto um benfiquista assumido. Que é um benfiquista. De tal forma que o nosso jogador Danilo diz que gosta muito do Bernardo Silva, mesmo ele sendo tão benfiquista. Zé, sobre esta relação... É curioso, é esta manifestação de poder. O poder, para ser entendido e para meter medo, tem que ser exercido nestas pequenas coisas. Quer dizer, ele diz, processa, isto é, resolva o assunto. Mas ele não volta a vestir a camisola, só por ter exigido aquilo que tinha direito, que era receber o salário de junho. Que não podia escrever jogadores, não é? Pois, e agora eu ouvi uma coisa, ele foi para o Mónaco com um contrato de empréstimo. Sim, ele não foi um daqueles da célebres dos 15 milhões. Numa primeira fase foi empréstimo com opção de compra, devia ser uma coisa assim. Os tais 15 milhões, que era aquele grupo dos 15 milhões, que foram 2 ou 3 para o Mónaco, todos pelo mesmo preço. Na altura o Mónaco até parecia uma loja daquelas, não é dos 15 milhões, era a lojas de €1. Mas isto é apenas um à parte. Agora, é isso, esta sucessão de e-mails, esta troca de e-mails, revela isso, revela a forma como o poder é exercido. E como é que se criam os mitos, etc. Não é? Por esta manifestação de que o problema resolve-se, ele tem razão, mas nunca mais veste a camisola do Benfica porque ousou exigir alguma coisa. E Pedro, isto também mostra um Benfica, o tal Benfica de duas caras, não é?
Sim, quer dizer... Cara para fora, para o público, e outra cara para consumo interno, se quisermos. Esta nem para consumo interno pode-se dizer que seja. É como ele funciona internamente. Aliás, tudo o que tem vindo a ser revelado aqui tem a ver exatamente com isso, com a forma como funciona. E as coisas são chamadas às revelações conforme a sua relevância do ponto de vista público, e esta é claramente relevante na medida em que está a passar a esta hora ao mesmo tempo na BTV. Mas, quer dizer, sobre este caso, se a palavra de Luís Filipe Vieira, o Luís Filipe Vieira 14, o Rei Sol, o Primeiro-Ministro Sol, não sei como é que é de dizer, é uma palavra de ordem, é uma palavra, eu só tenho de o felicitar e de agradecer muito, porque eu acho que à corte e ao clero, sobretudo ao clero. Luís Filipe Vieira, Luís XIV tem uma palavra importante, sobretudo junto do clero. Mas, quer dizer, se é uma palavra de ordem, eu só tenho de felicitar e de agradecer, porque eu considero o Bernardo Silva um jogador absolutamente extraordinário e espero mesmo que ele não volte ao Benfica. Francisco, vamos a mais revelações? O que é que temos vamos aqui revelar uma coisa que mostra a extensão do polvo do Benfica. Tudo serve para demonstrar, para mostrar o poder, o jeito, vou fazer isto para agradar àqueles. É uma coisa sem classificação. Que é assim, o senhor Júlio Manuel Loureiro é observador de árbitros, já foi observador de árbitros da primeira categoria, atualmente é do Campeonato Nacional de Séniores, ex-árbitro e funcionário judicial. E no dia 10/11 de 2016, portanto há menos de um ano, em novembro do ano passado, enviou para o Paulo Gonçalves, sempre o Paulo Gonçalves, enviou para o Paulo Gonçalves o seguinte: viva, para conhecimento antecipado, dado ser uma data que antecede a viagem à Turquia, remeto-lhe cópia de uma notificação para o Rui Vitória. Agradeço descrição quanto ao assunto, uma vez que nem sequer é da minha secção. Ok? Abraço. Isto trata-se de uma notificação judicial. Nada de especial. O Rui Vitória iria testemunhar num processo em que o arguido era o Vitória Sport Clube, portanto, Vitória de Guimarães, ex-clube do Rui Vitória, mas há um funcionário judicial que se dá a particularidade de ser observador de árbitros e antigamente ser árbitro de futebol da primeira categoria, a enviar este tipo de informação para avisar, atenção, cá isto assim. Portanto, se avisam para uma simples notificação em que o Rui Vitória tem que se testemunhar, quando são coisas mais graves, o que é que não farão? Isto levanta-me até temores terríveis. Todos nós sabemos que o Benfica está a ser investigado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. O seguimento normal das coisas é depois o Ministério Público vai se pronunciar sobre isso. Será que nesta cadeia há funcionários judiciais, o que quer que sejam, pessoas que têm contacto com o Paulo Gonçalves? É que o Paulo Gonçalves é uma das pessoas que está a ser investigada. Obviamente. Claro. Como é que é isto? Mas o que é isto de um funcionário judicial quebrar uma das regras mais elementares, claro, e avisar o Benfica do que quer que seja? Do que quer que seja. Não pode ser. Este monstro do Benfica é gigantesco e move-se em todos os setores da sociedade portuguesa. É muito fácil nós identificarmos no setor desportivo, evidentemente, nos mídia. Isso é muito fácil identificar. Agora, depois vai-se descobrindo este tipo de coisas. No âmbito judicial? No âmbito judicial, um funcionário judicial faz este tipo de coisas. Assunto que não tem mas repare-se, isto não é um funcionário judicial que é um adepto do Benfica, com certeza que é adepto do Benfica, não é isso que está em causa, mas não é um simples adepto do Benfica. É alguém que é observador de árbitros, onde nós sabemos que o Benfica também se move muito bem,
tem a particularidade de ser observador de árbitros da segunda categoria. Portanto, são os árbitros que vêm a seguir. Está a avaliar os árbitros que vêm a seguir. E que precisa de uma ajuzinha para chegar a primeiros, não é? E que foi árbitro. Isto é muito mau. São estes comportamentos do Benfica, estes sistemáticos comportamentos do Benfica e de pessoas à volta do Benfica e que gravitam em torno do Benfica, que é urgente que o futebol português tenha a capacidade de expurgar. É urgente que isso aconteça, porque senão isto vai continuar. É assim, estas coisas, claro que viciam as competições. Viciam tudo. Porque as condições não são iguais para todos os competidores. E têm que ser, não pode haver vantagem de ninguém, não pode haver antigos árbitros, atuais observadores de árbitros, a enviarem e-mails para o Paulo Gonçalves. Não pode. Tem que haver um código de conduta e as pessoas têm que o respeitar. E quem não respeitar não pode fazer parte do futebol. Não pode. Claro. Temos que mudar o futebol português. Claro, E a dimensão disto é tão grande, e abarca setores tão diferenciados da sociedade portuguesa que ou se age rapidamente ou nunca se vai travar isto. É evidente. Queiramos ou não, Zé, estamos a falar de um favor que acaba por fazer ao Benfica este senhor. Não é? Claro, mas o problema não é esse. É o favor de avisar. Aqui não está em causa a substância em concreto, o favor em concreto que aqui é prestado, porque é quase irrelevante isso. Não era importante, se calhar, até para a ação em causa que estava aqui. O que está aqui em causa é o mecanismo. A pessoa tem a noção da gravidade do ato que está a praticar. Exatamente. Agradeço a descrição para o assunto, uma vez que nem sequer é da minha secção, mas porque se fosse a secção dele, pode-se dizer, não pode. Podia dizer também, apaguem tudo. Apaga tudo. Mas a questão aqui é esta, é o mecanismo subreptício que dá origem a este poder do Benfica. Porque ele diz que até nem é da secção dele, aquilo não passava na secção dele. O que quer dizer que ele já tinha ele próprio um esquema montado no sítio onde trabalha para que aquilo que não está na sua secção lhe chegue ao conhecimento para poder informar. Se tiver a ver com o Benfica, ele tem que ter acesso para saber o que se passa nas outras secções. Montar lá um esquema qualquer. É assim. É isto. As teias são assim mesmo. Têm várias ramificações. E isso é que é preocupante. Quer dizer, porque este senhor, que eu não conheço, pode ser um excelente chefe de família, pode ter sido um excelente árbitro. Não é isso sem causa. Claro, é isso mesmo. Agora, até partimos do princípio que seja. Claro. Que é esse o princípio que se deve partir. Claro, é evidente que sim. Agora, essa não é questão comportamento reprovável. Não é isso que está a ser julgado. Não é isso que está em causa. Mas este é um comportamento reprovável do ponto de vista profissional. Agora, nós temos visto isto com muitas outras pessoas. Um era um dirigente sindical que ganhou até protagonismo por ser da Intersindical e ter um papel ao longo de muitos anos em Braga, que eram sempre por causa dos salários em atraso, por causa da indústria têxtil. Estou a falar do Sr. Adão Mendes, que depois de ter sido árbitro, andou a dizer que sabia e quem eram os árbitros que tinham sido escolhidos e ordenados e que andava sempre a mandar isso para pessoas afetas da estrutura do Benfica, porque na altura o indivíduo com quem ele se relacionava através de e-mails, um dos indivíduos com quem se relacionava, fazia parte da estrutura do Benfica, nomeadamente da Benfica TV. E é isto que é preocupante, quer dizer, há muita gente que, fora do seu âmbito profissional, tem relações espúrias com o Benfica. Não está em causa o seu comportamento enquanto profissional de determinadas áreas. São estas relações espúrias mantidas com pessoas do Benfica, da estrutura do Benfica, que são criticáveis. E isto tem que acabar, porque, como dizia o Francisco muito bem, de uma ou de outra forma, isto mina a verdade esportiva. Não, depois é assim, há coisas... O Sr. Júlio Loureiro... Não é o presidente do Benfica, o João Loureiro. O Sr. Júlio Loureiro foi o observador de árbitros que classificou com a nota mais baixa dessa época para aí a arbitragem do Sr. Marco Ferreira, que veio a ser despromovido. Pois. Ele foi o observador do jogo Braga-Benfica, que o Benfica perdeu. E o Sr. Marco Ferreira teve a nota mais baixa do ano, 2.0. E no final dessa época foi-se despromovido. Vocês lembram-se de tudo o que o Sr. Marco Ferreira veio dizer depois? Claro. Das chamadas do Vítor Pereira. Isto aqui. E esta revelação do Sr. Júlio Loureiro parece uma coisa pequenina, não é uma coisa muito grande. Porque tem ligações. Muito grande. Tem muitas ligações. Reparem. Júlio Loureiro envia para o Paulo Gonçalves.
Júlio Loureiro avalia o Marco Ferreira árbitro que o Benfica não queria, que queria despromover, como veio a despromover. Isto São factos. São vasos comunicantes. São factos. São vasos Agora, comunicantes. é assim, os nossos espectadores que estabeleçam as conclusão. ligações, tirem as conclusões, não são muito difíceis de tirar. essas Isto é são um muito fáceis. polvo enorme que urge desarticular, fazer a limpeza do futebol português, expurgar estes Júlios Loureiros, estes Paulos Gonçalves, estas coisas todas têm que ser, e castigar quem tem que ser castigado. Há pouco Castigar Francisco, quem tem que deixa-me ser só fazer uma castigado. precisão. Há pouco disseste que o Sr. João Loureiro, a pessoa que está... Júlio Loureiro. O Sr. Júlio Loureiro já não é observador de árbitros da primeira categoria, que foi despromovido aos campeonatos de Portugal. É verdade isso? Não, eu não sei se ele foi despromovido, isso não sei dizer, não posso garantir. Sei que ele atualmente É observador de árbitros, segunda categoria? é observador de árbitros da segunda categoria. Já foi observador, neste caso que relatamos, era da observador. Trata-se de uma pessoa do que eu normalmente, quase que na brincadeira, classifico do lobby de FAF. É também de fato. Com Jorge Ferreira, Adão Mendes, essas coisas todas. Ou vem da mesma zona, É tudo ali curiosamente. daquela Da justiça de daquela FAF. zona. Pedro, sobre este caso. Bom, eu acho que revelamos. isto tem vários significados em simultâneo. Primeiro, uma vez mais, a questão dos observadores e que reforça a ideia que nós já temos vindo aqui a defender. Pedro, desculpa lá. Naquela cadeia, é evidente que daqui não se pode retirar o Franco Vargas. Pois não. O Ferreira Nunes está nesta cadeia. Pois está. Evidentemente. Era aí que eu ia. chefe. É que temos aqui, por um lado, a questão do observador. E começamos a perceber cada vez mais porque é que estas figuras dos observadores, esta função da classificação dos árbitros é tão importante. E por isso é que eu disse que sempre desconfiei daquelas teses, dos vouchers e das ofertas, porque aquilo que me parece que condiciona verdadeiramente a consciência dos árbitros é saberem onde está a geografia do poder. Quem é que tem o poder sobre as suas carreiras? Quem é que decide se sobem ou se descem? E por isso, e uma vez mais insisto, e por isso é que Marco Ferreira foi ao Estádio da Luz perguntar porque é que desceu de divisão ou de categoria e se o Presidente do Benfica tinha alguma coisa contra ele. Claro. E por isso é que Rui Costa, aqui no Estádio das Antas, num jogo que já não contava para nada, teve a maior descida de que há memória, porque era preciso dar-lhe cabo da nota, para ele aprender. Porque se não tivesse aprendido até aquele dia, ele aprendeu naquele dia que quem é que manda? Quem manda é o Benfica. Com a informação que hoje é pública, não é muito difícil de concluir que a despromoção do Marco Ferreira foi para ser um exemplo também. Claro. Para ser um exemplo. Portem-se mal e acontece-lhes isto. Quem fugir ao nosso controlo vai sofrer o nosso castigo. Isso era que, se bem se lembra, era o que tinha enunciado No e-mail? o Adão Mendes a dizer. O Adão Mendes tinha dito isso mesmo. Sim. Portanto, se isto não é adulterar as competições, eu não sei o que é. Claro. Quer dizer, não há... Não, e é de tal forma relevante este tema que, pelo menos segundo se sabe pela comunicação social, julgo que a Polícia Judiciária requereu à Federação as avaliações dos árbitros dos últimos anos. Claro. Portanto, foi precisamente esta informação, porque esta informação é obviamente determinante para compreendermos todo este processo. Mas, para concluir, há uma outra dimensão que eu acho que devemos refletir em torno deste caso, que são as ligações do Benfica ao sistema de justiça. E nós não nos podemos esquecer, por este pequeno exemplo, há bocado dizíamos aqui que aparentemente é um assunto pouco importante. Na sua substância. Na sua substância é um assunto pouco importante. Pois é justamente por ser um assunto pouco importante que eu acho que este caso é ainda mais relevante. Claro. Porque se eles fazem isto com assuntos assim, pouco importantes, o que farão com as coisas verdadeiramente importantes? Exato. Essa é que é a questão. E eu não consigo deixar de lembrar, a partir deste caso, o que se passou com o apito dourado. E nós não podemos ter problemas de falar a esse respeito. O que se passou com o apito dourado foram desvios nas secretarias dos tribunais, de escutas telefónicas que nunca poderiam ter saído dos tribunais, que foram editadas, foram truncadas, o que quer que se queira dizer a esse respeito, mas a verdade é que nunca deviam ter sido desviadas. Aliás, a Benfica TV anunciou, o José Manuel Antunes, não sei, que vão repetir, vão reeditar, vão voltar a passar. Parece que estão muito indignados a dizer que é tudo ilegal, as revelações, mas não há problema voltar a passar. Mas eu digo-lhes,
E eu acho muito bem que passem as escutas do apito dourado, mas passem todas. Claro. Porque eles desviaram-nas todas, com certeza. Claro. Ou quem as desviou, desviou-as todas. E se as desviaram todas, então que as passem todas. Que é para nós podermos ter um ponto de vista justo, distanciado e fazer uma avaliação desse período. Com todas, com as de Luís Filipe Vieira também, porque nós sabemos que elas existiam. Porque o Jornal Público, na sua edição, fez transcrições das escutas do apito dourado de Luís Filipe Vieira. Elas são desviadas, foram desviadas de processos judiciais. Elas foram retiradas da confidencialidade e do segredo da justiça portuguesa. É uma violação da justiça portuguesa em relação aos seus cidadãos. E este é mais um caso e que nós podemos e devemos estabelecer uma ligação para retirar conclusões. O Sr. Júlio Loureiro deixou de ser observador de primeira categoria porque o atual Conselho de Arbitragem não o quis. O que é logo em si mesmo uma boa notícia. Exato, era essa a conclusão. Foi de facto despromovido. Eu não sei se o termo correto não foi convidado pelo atual. Os árbitros é da C1, C2. Não foi convidado pelo atual Conselho para continuar de naquelas funções. Certamente porque teria razões para não o fazer, não é? Portanto, e não convidaram. E é também assim que se vai fazendo a limpeza. Exatamente. Claro. José, a corrida à presidência do Benfica está aberta? Parece. O que é que te parece? Parece. Vamos falar então agora do Dr. Rui Gomes da Silva. Sim, não é? é um dos protagonistas. É curioso porque o artigo que ele escreveu num blog ou qualquer coisa assim, Foi num blog. quando se escreve alguma coisa, a gente deve perguntar porquê, para quê e porquê agora. E, Timing? O timing e para E o quê? conteúdo, Pois. sim. Ora bem, eu acho que o Dr. Rui Gomes da Silva achou que era a altura para ter mais protagonismo. Provavelmente, ele que já foi ministro, etc., acha que o tempo que tem de exposição mediática na SIC Notícias é curto, é pouco, para as suas aspirações. Isto é perfeitamente legítimo, não estou a criticar. Lá no seu íntimo até acha que poderá vir a ser, aspira a ser, presidente do Benfica, com toda a legitimidade. E achou que o momento era propício. 2 derrotas consecutivas do Benfica. Esse é o lado um bocadinho abutre da coisa. Claro, mas esperar por 2. É estar à espera. Mas foi à espera disto, claro. Pairar. Claro, mas não só. E não foi só. Quando acontecem 2 derrotas. Sim. É mas não muito foi só feio. as 2 derrotas, foi também o afastamento de Nuno Gomes da estrutura do Benfica e a sua substituição, alegadamente por um sócio do Sporting. Pedro Milão. Sim. E depois, ainda com notícias sobre uma hipotética tentativa de demissão de Rui Costa, que não foi desmentida pelo próprio. Portanto, neste quadro ele achou que era a altura de atacar. E atacou em todas as direções. Primeiro tentando condicionar os vice-presidentes do Benfica, alguns dos quais também poderão ter a secreta esperança de serem presidentes do Benfica, e em especial o diretor desportivo Rui Costa. Ele tentou atacar o Rui Costa, acusou-o de não querer sair da sua zona de conforto. É uma coisa chata de fazer, mas pronto, está no seu direito, eles coincidiram. Mas isso aí, o objetivo é muito claro para mim. É o adversário principal, na opinião. Assim, afastar os vice-presidentes é para eliminar a possibilidade de qualquer dos vice-presidentes vir a ser presidente, a ser candidato. A ser candidato. E o Rui Costa, porque é talvez a figura do universo benfiquista que se ouve sempre falar como um futuro candidato à presidência. E ele assumiu isso claramente e num gesto correto. Gostaria de ser presidente. Isto não deixa de ser tudo um bocadinho estranho, porque assim, o Benfica teve eleições há pouco tempo, é isso mesmo. Portanto, está neste momento porque perderam 2 jogos, neste momento esta efervescência toda, assim, o Benfica só tinha perdido um jogo, chegou aqui salvou a Gaia para o jogo com o Boa Vista, e houve adeptos insultarem quando o autocarro chegou. É tudo um bocadinho surpreendente, e parece que as coisas se estão aqui a inverter um pouco. E além disso, Francisco, deixa-me dizer isso. Tu dizes e bem que o Benfica teve eleições há pouco mais de um ano. E, tanto quanto se saiba, o atual presidente Luís Filipe Vieira não manifestou a intenção ou não anunciou que este seria o seu último mandato. Portanto, naturalmente... E faltam 3 anos. Exatamente, e faltam 3 anos. De mandato. Mas o que é também curioso é que, sendo Rui Gomes da Silva, ou aparentando sendo o mais vieirista de todos os vieiristas, ele ataca diretamente o presidente Filipe Vieira pela sua política de venda de jogadores. E en passant,
arrasa o Jorge Mendes. Quer dizer, ele atirou para todos os lados. José Cruz, eu não sei se isso do Dr. Rui Gomes da Silva ser o mais vieirista de todos os vieiristas é muito atual. Não sei, mas ele que pelo menos estar um bocadinho desatualizado. Pronto, mas ele dizia-se que era um defensor intransigente. Este discurso populista, porque isto é um discurso populista... Até porque eu peço desculpa por interromper. Não interrompe. Convém lembrar que o Rui Gomes da Silva esteve na linha da frente na confirmação das cartilhas que aqui foram denunciadas. Sim, é verdade. E esteve na linha da frente ao exigir ou ao defender que Pedro Guerra fosse afastado do Benfica. Claro. E, no fundo, também teve agora a pega. De forma muito moderada, mas teve na linha da frente numa certa contestação a tudo o que veio a ser revelado aqui no Universo Porto da Bancada. Ora bem, mas este discurso populista cai bem nas massas adeptas, que já estavam a ferver com as derrotas, não é? E isto cai bem. Ele, numa salpaulada, com este artigo, pôs de pés atrás os vice-presidentes da atual direção e o próprio Rui Costa terá ficado na dúvida se devia ou não falar de uma hipotética demissão, se devia manter o silêncio ou se devia sair da sua zona de conforto. Curioso é que pelo menos um comentador, isto é que é muito curioso na minha opinião, Francisco, é que pelo menos um comentador ligado ao Benfica, no caso André Ventura, num programa da CMTV, tenha já falado em cenários de destituição da atual direção. Como jurista, ele sabe quais são as possibilidades de destituição de uma direção do Benfica. Mas para quê? Por que razão? E depois, mais do que isso, manifestou apoio ao hipotético candidato Rui Gomes da Silva. Mas aí há uma justificação que toda a gente sabe que Rui Gomes da Silva é o seu padrinho de casamento. Ele disse-o ontem. Padrinho de casamento. O que me intriga é que haja pressões sobre Rui Costas para que desminta essa hipotética demissão dos cargos que ocupa e que tudo isto cheire à marcação de lugares numa hipotética grelha de partida. Só não entendo uma coisa, de facto, não consigo entender. Como dizia o Francisco, foram um ano as eleições e o Luís Filipe Vieira não anunciou que este seria o seu último mandato. E, portanto, eu pergunto, estes indivíduos que estão a colocar-se na grelha de partida querem ser o sucessor ou querem substituir o Luís Filipe Vieira? Esse é o dilema. Pedro, de alguma forma, isto tudo também são sinais de alguma fragilidade do Benfica ou achas que isso não pode ser lido dessa forma tão simplista? É evidente que há sinais públicos de fragilidade, de contestação, de instabilidade, digamos assim, de um modo geral. As manifestações à porta do hotel em Gaia, a chegada depois ao Estádio da Luz, claro que tudo isto depois é muito controlado do ponto de vista da informação. Se isto fosse à porta do Estádio do Dragão, da saída, como aliás já aconteceu. Faziam-se diretos. Faziam-se diretos às 3 da manhã, arranjavam equipas de reportagem para estar à porta do Estádio do Dragão às 3 da manhã. Mas ali não é assim tão simples, portanto, mas pronto, a gente vai acompanhando e vai vendo. Mas, de facto, há uma questão que nós nos devemos colocar a nós próprios, que é como é que uma equipa que é tetracampeã, ao fim de uma derrota no campeonato, tem esta contestação toda por parte dos próprios adeptos e no fundo, estes problemas internos. Isto só pode ter um significado, é que os próprios adeptos começam a perceber quais foram as formas de obtenção destes títulos ou de alguns destes títulos, quais foram os processos que estiveram por detrás disto. E, obviamente, isso relativiza o valor daquelas conquistas. Claro. Isso subjetiva os valores daquelas conquistas, porque não cabe na cabeça de ninguém, em nenhuma equipa do mundo, acho eu, uma equipa tetracampeã, após a primeira derrota do campeonato, tem manifestações à porta do hotel e à porta do estádio. Isto no Porto, digo eu, parece-me que não aconteceria. Não me recordo disso. O Porto já foi tetracampeão e depois de ser tetracampeão já foi penta também. E depois dessas épocas teve derrotas e teve períodos complicados e não teve, no início da época, adeptos à porta. Portanto, obviamente que isto reflete uma certa consciência que começa a ser e uma certa percepção por parte dos adeptos. Mas também queria dizer uma coisa, que é, eu ouço muitos debates, muitos fóruns em torno destes problemas e desta crise no Benfica. E eu não confio muito nisto, muito sinceramente, porque sei que isto traz água no bico. Para já porque fações internas, essas coisas, enfim, eles têm-nas todos os clubes têm, todas as grandes organizações com grandes sociedades é normal terem-nas, e a mim, do Benfica, só me interessam as derrotas, muito sinceramente. É o que mais me interessa. E depois, não consigo deixar de ver isto como uma manobra de distração,
Primeiro, para criar uma espécie de ambiente de euforia nos adversários. Nós não podemos correr esse risco. O Porto ganhou 6 vitórias, tem um início de época muito forte, tem tido uma ligação muito importante entre adeptos e equipa, mas não podemos entrar neste ambiente de euforia que eles nos convidam. E depois há uma segunda questão, que é o desvio do tema essencial, que é a denúncia daquilo que o Benfica andou a fazer nos últimos anos. É verdade que eles preferem falar da crise do Benfica do que daquilo que o Benfica andou a fazer nos últimos anos. Tudo menos falar do conteúdo. Ou então das contas, não é? Francisco, sobre este tema, o que é que tu, em primeiro lugar, gostarias de destacar daquilo que Rui Gomes da Silva disse? Eu destaco essencialmente este comportamento de Abutre, que para mim é terrível. O timing, portanto. E claramente o Rui Gomes da Silva, o que vamos assistir daqui para a frente em Rui Gomes da Silva é sempre no mesmo sentido. O Rui Gomes da Silva quer marcar, quer contar espingardas e quer marcar terreno. Se depois vai ter possibilidades ou não de confirmar uma candidatura num posterior ato eleitoral, não sabemos ainda, claro. Mas claramente é isso. E ele é o primeiro a tentar soltar-se do poder do tal Luís XIV Filipe Vieira. Luís Filipe XIV. Luís Filipe XIV. Também a título de exemplo do que é como é que o próprio Luís Filipe Vieira se vê, como o próprio Luís Filipe Vieira comanda o Benfica. Eu trago aqui uma coisa sobre isso. É uma coisa bem recente. Anterior à visita do Futebol Clube Porto à Luz, em que o Luís Bernardo envia, no dia 20 de março de 2017, portanto, nós jogamos em março na Luz e era referente a isso. Ana Paula tem um pedido expresso do João Goberne para 2 lugares de tribuna para ele e a esposa para o SLB FCP. Está assim escrito. A Ana Paula Godinho, responsável pelo protocolo do Benfica, é assim que ela se apresenta, envia um mail para o Luís Filipe Vieira a dizer: reencaminho para si este pedido do Luís Bernardo. Devo colocar em lista de espera? Agradeço o seu comentário. E o Luís Filipe Vieira responde desta forma: olá, Ana. O João e esposa merece estar perto de mim. Merece estar perto de mim. Portanto, o João Goberne e a esposa foram para o camarote presencial porque merecem estar perto do Luís Filipe Vieira. Porque será que merecem? Isto é... E depois assim, não me venham dizer que o Luís Filipe Vieira não sabe das coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Lembram-se dele no final do Sporting Benfica dizer que mails com ele nem mandava mails? Não manda mails. Desculpem lá. Ele até trata destas minudências. Destas minudências de um cartilheiro querer ir ao jogo, pedir uns bilhetes para ir ao jogo, para a tribuna. E depois o presidente do clube até diz: não, para a tribuna não, ele merece estar perto de mim. Isto é sério. O Benfica é isto. É isto que as pessoas... Às vezes também que se compreende a irritação do Rui Gomes da Silva em algumas coisas, mas é o primeiro a saltar fora disto. Depois, o que vai ser no futuro... Ele já não merece estar perto dele. Ele já não merece estar perto dele. É a conclusão que se tira. Algum comentário rápido? Já não merece estar perto dele. Eu acho que a única curiosidade aqui é mesmo o merecer estar perto de mim. É mais um reforço da ideia do Rei Sol, do Luís Filipe XIV e do seu iluminismo, isto, digamos assim. de alguma maneira, também explica a defesa acérrima e feroz que o João Goberne faz do Luís Filipe Vieira. Eu acho que estamos na idade das luzes no Benfica e depois há de chegar um Napoleão Bonaparte, não sei, e vai romper com esta dinastia. Segundo o André Ventura na CMTV, poderá haver um período num impasse de transição que será assegurado pelo José Eduardo Muniz antes de uma disputa entre Rui Costa e Rui Gomes da Silva. Isto, portanto, presidente interino. Um presidente interino. Agora, porquê é que o querem mandar embora? Eu não entendo, quando ainda só tem um ano de 4, pelo menos. Meus senhores, vamos avançar para o Assim Vai o Mundo desta semana aqui no Universo Porta Bancada.
E no arranque deste Assim Vai o Mundo, importa fazer a contagem dos dias que já passaram sobre dois temas que aqui trouxemos no Universo da Bancada e que ainda não obtivemos qualquer tipo de reação. Já passaram 45 dias desde o famoso discurso de Luís Filipe Vieira na final da Supertaça Cândido de Oliveira, onde colocou em causa todas as instituições do futebol português, ao ponto de sugerir a criação de uma entidade fora do âmbito do futebol para gerir esse mesmo futebol. Até agora não houve qualquer procedimento disciplinar ao presidente do Benfica, mas já passaram mais dias quanto à aprovação desse regulamento de segurança do Estádio da Luz por parte do IPDJ, sem que até ao momento se saiba em que contornos foi feita essa aprovação do regulamento de segurança do Estádio da Luz. Vamos agora também falar das eleições autárquicas, porque até aí, Pedro, o Benfica também tenta interferir de alguma forma, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. E eu queria começar por mostrar uma notícia do Correio da Manhã, que fala do candidato independente à Câmara Municipal de Oeiras e atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Paulo Vistas, que aqui nesta notícia é dado a conhecer que num comício deste mesmo candidato esteve presente João Gabriel nesse mesmo comício. De alguma forma esta presença de João Gabriel, ex-diretor de comunicação do Benfica, também mostra a forma como o Benfica se quer imiscuir nestas eleições autárquicas. Pedro, é a pergunta que te faço. Lembrando também, já agora, que este candidato prometeu a criação a construção da cidade das modalidades do Benfica, precisamente no Concelho de Oeiras, não é? Sim, e esse é um dado relevante para este caso aqui, porque a mim parece-me que as pessoas ligadas ao Benfica ou ligadas a qualquer outro clube, a título individual, obviamente devem ter sempre a consciência de clube que os cargos representam, mas a título individual fazem o que bem lhes entender. Mas a verdade, ato de cidadania, não é? É um ato de cidadania, aliás, até devem envolver-se na vida pública, na vida ativa, política, sejam elas do Benfica, do Sporting, do Porto ou de outro clube qualquer. Mas a verdade é que isto aqui é muito mais do que isso. Primeiro, pela razão que tu referiste, Tiago. E depois, porque deu origem a esta notícia, que não é uma notícia nada inocente. Não. Estas notícias de ligações, nós sabemos qual é a força do Benfica, sobretudo ali na região metropolitana de Lisboa, que é mais ou menos equivalente, se calhar não tem tanta expressão porque tem o Sporting a disputar, mas seria mais ou menos equivalente à força do Porto na região metropolitana do Porto. E percebemos qual é a influência que este tipo de notícias cirurgicamente introduzidas nas questões políticas autárquicas tem. E de facto isto é uma coisa sistemática, como tu referiste, as presenças sistemáticas de Pedro Guerra, a candidatura de André Ventura, a candidatura de Fernando Seara, as relações do Benfica com a Câmara de Lisboa. Eu insisto que ainda está por clarificar se as taxas municipais referentes ao aditamento do loteamento do Estádio da Luz foram ou não já pagas depois daquele imbróglio aqui há uns anos. Portanto, e de facto é muito fácil apresentar grandes contas se tivermos calotes com o Estado. Se tivermos, de facto, assim é muito fácil. Aliás, a esse propósito, eu vou fazer só uma nota para concluir. A propósito da questão das contas do Benfica que foram hoje apresentadas, faço um parênteses. O Pedro Guerra, ontem à noite, no programa Prolongamento da TV24, deu a entender, aliás, disse mesmo, não sei se o disse literalmente, mas falou das contas do Benfica que iam ser reveladas hoje e disse que havia uma boa notícia. Portanto, deu uma tendência relativamente às contas do Benfica. Para quem já não trabalha lá, não deixa de ser surpreendente. As contas do Benfica foram publicadas hoje pela CMVM às 17h01, os tais 44 milhões de euros positivos. Eu pergunto se isto não é informação privilegiada, se isto não é manipulação do mercado, porque, de facto, se o vínculo de Pedro Guerra ao Benfica, como disse Luís Bernardo, já acabou, disse isto na entrevista ao Record, o Pedro Guerra não pode falar das contas do Benfica antes delas serem divulgadas pela CMVM e entregues pelo Benfica à CMVM. Era este o parênteses que eu queria fazer. Zé, sobre esta questão do Paulo Vistas e desta interferência, já agora temos também interferência, se quisermos. O Pedro Guerra esteve, por exemplo, num comício de Fernando Seara, em Odivelas, de resto temos essa imagem também. Mas isso são as tais coisas de cidadania, que se calhar é um bocadinho mais, o que é curioso. A assistir ao comício, de Fernando Seara. Em duas cadeiras, não sei se reparam, mas está sentado em duas cadeiras. E é um pormenor maravilhoso de grande repórter fotográfico. É uma porta-rota. Exatamente. E também temos, por exemplo, um comício de André Ventura, onde também vemos, curiosamente, ali atrás, o Pedro Guerra. Estava um pouco distraído, é certo, naquele momento, mas está lá. Pensativo.
Mas pode-se sempre dizer que isto é... Agora, há 40 anos atrás falava-se, a maior parte de vocês não se lembra, mas nas primeiras eleições falava-se na cintura operária à volta de Lisboa. Era o poder que o Partido Comunista tinha naqueles concelhos que gravitam à volta de Lisboa. Se, hipoteticamente, o Paulo Vistas, o Fernando Seara e o André Ventura vencessem as suas eleições, lembro que Fernando Seara e André Ventura concorrem às câmaras de Odivelas e Louros, respectivamente, embora ambos morram de amores, é por Sintra. Mas se esses candidatos eventualmente saíssem vencedores nas eleições de 1 de outubro, nós teríamos uma cintura benfiquista à volta do centro de Lisboa. Curiosamente, onde está um presidente que é portuense, mas que não é do PSD, mas que é claramente do Benfica. Isto é o poder, meus amigos. Isto é o poder. Deixem-me também aqui trazer neste universo porta-bancada aquilo que eu diria que foi o inconsciente que tramou quem escreveu aquilo que escreveu, no caso Hugo Gil. Vamos mostrar o post que foi colocado e em que Hugo Gil se referia aos campeonatos ganhos pelo Benfica como os da tetra campeões. É assim que Hugo Gil mostrou. Estamos a ver aqui esse post, aliás, e queria também, Zé, que comentasses esta situação. É um ato falhado, simplesmente. Há tetracampeões, aqui é a treta dos campeões. Isto é um ato falhado e o Hugo Gil vai ter muito que explicar ao Primeiro-Ministro. Gostava de saudar o Hugo Gil pela sinceridade. Muito bem, Pedro, queres dizer alguma coisa sobre... É um ato falhado, quer dizer, fugir a boca para a verdade. Não tenho nada a acrescentar. Muito bem, também tivemos na Benfica TV a confirmação daquilo que já aqui revelamos há muito tempo, que de facto o Benfica dá apoio a claques ilegais, e essa confirmação agora veio pela boca de um apresentador da Benfica TV. Vamos ouvir. Deixa-me só dizer-te o seguinte, e fazendo jus àquilo que aconteceu durante esta semana e indo também ao encontro daquilo que tu estás a dizer do apoio, eu fui abordado esta semana aqui nos arredores, aqui no perímetro do estádio, por elementos de uma claque do Benfica, dos No Name Boys. Que me disseram, diga lá na BTV, e aqui fica o registro, que até podemos não estar a jogar bem, mas há uma coisa que o Benfica pode ter a certeza: nós estaremos sempre presentes. E faça chuva, faça sol, faça sol, seja a 500 km a norte ou a 300 a sul, nós estaremos sempre ao lado do Benfica. E isto fica o recado dado por quem me interpelou. Eu disse que o diria aqui neste debate, e fica aqui a minha vénia para estes jovens. Nós sabemos que às vezes as claques são o que são, há sempre um ou outro que se cede e que fazem coisas que não devem fazer. E o Benfica por vezes é penalizado por atos que menos próprios. Mas é preciso perceber que este grupo de adeptos, como eles gostam de se intitular, organizados... Oh, valha-me Deus, não havia necessidade. Logo no finalzinho do programa... Muito bem, Pedro. O que dizer sobre isto que Luís Lemos disse na Benfica TV? Bom, eu primeiro queria fazer uma nota inicial. O vídeo deste programa foi-me enviado originalmente pela página Porto Lúcido, que é uma página, aliás, em linha com o que já tinha feito antes, que também recomendo que os portistas sigam. Aliás, recomendo que sigam todas as páginas que entenderem, porque há um ativismo muito grande dos portistas nas redes sociais, e esse ativismo tem de ser participado pelo coletivo, pela maré de portistas. E queria fazer essa referência. Já falei do Mais Futebol Clube Porto, do Batalha, do Portal dos Dragões, tudo isso. Portanto, todas essas páginas e muitas mais acho que devemos continuar a fazer. Não é o autor deste vídeo aqui, não sei quem é sinceramente. Mas está muito bem YouTube, mas acho que está... É o nosso Fábio. Sim. É o Fábio. Então os meus parabéns ao Fábio, de facto está extraordinário. E quer dizer, sobre isto não há grande coisa a dizer. Todos nós sabemos que eles têm claques. Eles sabem que têm claques.
Eles sabem que nós sabemos que eles têm claques. Quer dizer, e todos sabem que eles têm claques, parece que, exceto o EPDJ. No finalzinho ele lembrou-se que não eram claques, afinal eram grupos organizados. E assim seguiu as diretrizes do diretor. Devia estar, o Pedro Guerra devia estar em pulgas a tentar dizer-lhe que não eram claques, porque ele estava ali a tentar Pedro Guerra, o censor da BTV, não nos esqueçamos disso, não é? E depois também queria fazer aqui um parênteses, à parte a partir deste tema, que é sublinhar a grande presença extraordinária dos nossos adeptos em Vila do Conde no jogo contra o Rio Ave, em tudo diferente, altamente contrastante daquilo que se passou no jogo Rio Ave-Benfica. Zé. Sobre isto? Sim. Não, está tudo dito, quer dizer, as coisas curiosas é, portanto, este apresentador encheu-se de brios e foi por ali fora, falava de claques, até que se lembrou que estava a ir contra aquilo que o presidente Luís Filipe Vieira tinha dito, que não há claques no Benfica. E, portanto, neste momento já sabemos que há uma pessoa que acha que não há claques no Benfica, que é o presidente Luís Filipe Vieira, e há realmente uma instituição que também acredita que não há claques no Benfica, que, como vimos, é o Instituto Português da Juventude e do Desporto. Que continua. Bom, faz hoje 21 anos que Fez ontem, desculpa, 21 anos que o Futebol Clube Porto... 18. Exatamente, que o Futebol Clube Porto venceu o Benfica no Estádio da Luz por 5-0, na altura na segunda mão da Supertaça, época 95-96. E, Francisco, também queríamos trazer isto aqui ao Universo Porto da Bancada, porque esse jogo até tem uma particularidade, não é? Isto é uma das maiores façanhas, da história do Futebol Clube Porto. E é o também por causa do árbitro que arbitrou Vamos ouvir o início do... Vamos ouvir o início. Exatamente, vamos então a esse. Em direto do Estádio da Luz para a transmissão do encontro Benfica-Porto, segunda mão da Supertaça, edição 1996. Árbitro da partida, António Rola, neste momento para a cerimónia de escolha de campo. Aí está ele. É uma façanha quase sem paralelo na história do Futebol Clube Porto. Ganhamos 5-0 contra o António Rola. Contra aquela pessoa que em todos os jogos do Futebol Clube Porto encontra erros graves da arbitragem em nosso benefício e nunca vê nada a favor do Futebol Clube Porto. Portanto, ganhar 5-0 na Luz, num jogo arbitrado pelo António Rola, como foi este caso, e estas imagens atestam-no de forma clara, eu acho que é uma das maiores façanhas da história do Futebol Clube Porto, e acho que é de saudar por causa disso. Todos nós nos lembrávamos que o Futebol Porto tinha ganho 5-0, ainda hoje em dia é a maior goleada que o Benfica sofreu em sua casa, mas não nos lembrávamos que tinha sido contra o Benfica e contra o António Rola. E sem Jardel, que só entrou depois. Só entrou aos 60 minutos, é verdade. Mas há outras curiosidades, é que esta equipa tinha como defesa direito o atual treinador, Sérgio Conceição, era o lateral direito, aliás já vimos-lo ali a celebrar com o Edmilson o segundo golo do Porto, e já agora, que é apetecível, ficam aqui os heróis desta partida. Os golos foram marcados por Arthur, Edmilson, Jorge Costa, Vettel, um austríaco que não teve muito sucesso, e depois por Rolovic. Um grande golo, um golo de bandeira, como se costuma dizer. Já agora o treinador era o António Oliveira. E estamos aqui a ver algumas da repercussão que teve na imprensa. Além do natural desalento dos adeptos do Benfica, também o senhor António Rola deve ter ficado com uma grande tola. Pedro. Bom, eu não tenho. Não, estou impressionado a ver. Sim, de facto, estas coisas deixam-me completamente derretido e quero dizer que estou muito ansioso pelo dia 1 de dezembro e pelo que aí vem, com muita esperança, muita expectativa, e acho que tenho a firme convicção de que vamos voltar a viver estes momentos. Bom, deixem-me só dar conta aqui de alguns e-mails que entretanto nos chegaram. Aqui o Hugo Mirra diz-nos: faça-me um favor, dirigindo-se a mim, pergunta ao Francisco J. Marques se não foi o Rui Gomes da Silva que lhe deu os mails todos. É o que ele pergunta. Não foi, pai não, Francisco. Mas o Rui Gomes da Silva, e convém sempre sublinhar, veio ao Estádio do Dragão felicitar o Futebol Clube Porto pela conquista da Taça Intercontinental e trazia uma belíssima gravata azul. O Luís Guedes Pinto, que nos escreve, curiosamente, de Oeiras, precisamente
um conselho que estávamos a falar há pouco a propósito das eleições autárquicas. Diz-nos aqui, com mais estas revelações feitas agora no Porto Canal, sobre este grande povo que o Benfica controla, será possível que os órgãos da Federação, nomeadamente da disciplina e da arbitragem, continuem em silêncio? É a pergunta que ele faz. Já imaginaram se estas maroscas fossem feitas pelo Futebol Clube do Porto? O que seria? É a pergunta que nos deixa Luís Guedes Pinto, que nos escreve de Oeiras. Meus caros, terminamos este Universo de Porto à Bancada. Lembrar lá para casa que para a semana temos na terça-feira o Futebol Clube do Porto a jogar frente ao Mónaco, no Principado, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e por isso mesmo não vamos ter programa na terça. O programa vai para o ar na quinta-feira à noite, à hora habitual, 10h30 da noite. Cá estaremos para olhar para aquilo que foi a semana futebolística e também já deitando o olho àquilo que vai ser esse primeiro clássico da época entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, que se joga logo depois desse Mónaco Futebol Clube do Porto. Por isso, muito obrigado pela vossa presença, tenham um bom resto de semana, também ir para casa, tenham um bom resto de semana e muito obrigado por nos fazer companhia neste Universo de Porto à Bancada. Obrigado e boa noite.